Fechou. Vidas negras importam. Longe da terra, Santiago Dias. Há anos, o Brasil comemora a abolição da escravatura. Em todos esses anos, quase nada ou nada se mudou até agora. O negro saiu da senzala e foi habitar as margens dos rios, das favelas. Era o fim de um pesadelo quando começava outro pesadelo. Um príncipe guerreiro conseguiu quebrar alguns elos da corrente e saiu correndo pela noite afora. Quando clareava o dia, ele já se encontrava bem em frente ao mar. Ali, mergulhado na incerteza, vi estampado em cada onda a impossibilidade de rever sua gente. E antes de pegar o caminho para o quilombo dos Palmares, fechou os olhos, ergueu a cabeça, abriu os olhos da mente e se pôs a dizer: chorador de um povo. Tenho saudade do cantar dos atabaques que não mais pude ouvir. Lamento a angústia de estar tão distante dos antigos. Penso nas barras de ferro, na hora de repouso, o amargo gosto na hora de partir. Lembro-me do sangue escorrendo sobre o verde dos gritos, do desespero, das manchas para os porões. Guardo no peito toda a vontade de voltar a atravessar o grande rio e cantarolar de mãos dadas com os meus irmãos. Longe da terra, Santiago Dias. Salve, meu nome é Plínio Camilo, eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento Gerações. Essa conversa eu quero oferecer para Saulo Lebar, por João Porcidônio, para Luci Pudim, Joel da Silva, Carlos Pereto e a Cissa Assad. Hoje eu tenho o prazer de conversar também com Manuel Francisco Filho. Salve, Manuel, bem-vindo. Salve, querido. Salve, Plínio, salve a todo mundo aí que está do outro lado da tela. Prazer enorme a gente estar junto hoje, poder conversar, bater um papo, trocar nossas impressões. Muito obrigado pelo convite, viu? Não, eu que agradeço, Manuel, eu que me agradeço. E aí, agora é com você, querido. Por gentileza, se apresente, fala de onde você está, fala, por favor. Vamos lá, eu sou o Manuel, sétimo filho de uma família de 8 irmãos, né? Meus pais são migrantes de Minas, chegaram para cá no êxodo rural ali na década de 60, final da década de 70, 60, começo da década de 70, né? Cresço e desenvolvo toda a minha vida aqui no interior, em Sorocaba, né? Meus pais inicialmente vieram para a região, para trabalhar na CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, aqui na região de Sorocaba. Aí meu pai não se adapta ali à vida metalúrgica e vem para a cidade de Sorocaba, onde ele vai trabalhar no comércio. Eu nasci nessa cidade. Essa cidade que é uma cidade chamada de cidade tropeira, que tem essa herança dos tropeiros, é uma cidade que teve a imigração muito forte de espanhóis, depois um pouco de italianos, japoneses, e é uma cidade que teima em não reconhecer a sua trajetória preta. É uma cidade que abriga figuras como João de Camargo, né? E entre outras figuras pretas tão importantes, mas é uma cidade que ainda teima a esquecer as suas figuras pretas. E é nesse cenário que eu nasci, que eu cresci, que minha literatura me escolheu. Assim, eu tentei traçar outros caminhos, mas a literatura me escolheu, me colocou no trilho. Legal. Discorra, como que era esse Manuel crescendo em Sorocaba? Vamos lá, eu cresci num bairro de origem espanhola, muito tradicional aqui na cidade, e passei aquele drama que muitos dos meninos e meninas pretas do interior passam. Eu era assim, na sala de aula havia eu e mais duas, três pessoas pretas. Na minha rua tinha a minha casa, mais uma casa de pessoa preta a 300 metros. Enfim, você acabava vivendo muito deslocado, né, da sua comunidade. E aí aqueles poucos pontos de encontro assim que nós tínhamos da comunidade preta na juventude foi muito comemorado, porque foi nesse processo que a gente consegue reafirmar nossa identidade, porque essa estrutura
já dizia muito cedo para todos nós, assim, vocês são pretos, né? A minha mãe, eu lembro que quando havia alguma discussão em casa, coisa comum, família de 8 irmãos, 2 meninas, 6 homens, né? E aquela criançada, e aí saía uma briga em casa, minha mãe falava assim: vamos parar com a bagunça, olha aqui, a gente é a única família de preto aqui na rua, então a gente precisa manter a linha, né? Então é esse cenário que vai forjando toda a minha identidade. Eu, quando criança, era um menino muito tímido, talvez por isso, por não se encontrar assim com muitas pessoas pretas, e eu era aquele menino que já rascunhava alguma coisa, gostava de escrever, mas na timidez eu guardava e não mostrava para ninguém. Assim, eu fui estar apresentando minha literatura mesmo só já na fase adulta. E isso é bem interessante, querido, essa história, porque também tive isso. Né? Ah, você é a pinta preta, só como que é essa história? Como a gente não se cobra, né? Como a gente se cobra, a gente não pode fazer nada, não pode. Logo você, o negrão, está fazendo, né? É terrível, porque e hoje também, né? A gente não é permitido a falha. Menor hesitação já, o que é, negrão? Qual que é isso? É É brabeira isso isso. mesmo. É brabeira. É É, é, brabeira. o, é o peso que eu acho que a gente carrega desde muito cedo, né, Plínio? E que nos sinaliza o enfrentamento que a gente vai ter que aceitar para seguir em frente, né? Porque, inicialmente, o que acontecia comigo? Por conta desse processo todo, como você falou, eu não poderia ser o negro que era mais sensível, né? Eu tinha que ser o negro, eu podia falar em literatura, eu tinha que associar o rap, eu adoro rap, escuto rap até hoje, né? Mas, assim, tem outras possibilidades também, né? E você acaba criando um personagem, né? O homem negro acho que acaba criando esse personagem até ele despertar para sua plenitude, de que a ele alguns espaços são limitados e ele precisa ser aquela figura mais no limite entre a violência e a imposição física, né? Você fica ali sempre se colocando nesse papel. E, e nesse processo todo foi muito difícil encontrar esse Manuel escritor. Na cidade aqui de Sorocaba, uma cidade industrial. Então, meu pai veio para cá para trabalhar na indústria, então eu fui criado para ser metalúrgico. Para ser metalúrgico. E aí fui fazer esse curso técnico, entrei na faculdade de engenharia, até que a indústria, uma indústria multinacional alemã aqui, lembrou, falou, cara, você é preto. Eu já sabia, né? É que ela lembrou que eu era preto. E porque vou até te contar um caso aqui que é um negócio que denota o grau do racismo na cidade. No início do século XXI, aqui na cidade de Sorocaba, não havia faculdades públicas na cidade. Hoje nós temos campus da UFSCar, no início não havia. E a única faculdade pública aqui da cidade era a FATEC, que é um curso mantido pelo governo do estado. Né? E eu trabalhava numa indústria metalúrgica onde toda a hierarquia, a primeira hierarquia ali da indústria, eu era operador de máquinas, e a primeira hierarquia da indústria, ela tinha esse curso técnico da FATEC. E era muito concorrido, porque é uma cidade de hoje 800 mil habitantes, na época tinha por volta de 600 mil, isso, o único curso público, e, e aí eu, enquanto operador de máquinas, prestei o concurso, entrei na faculdade, mas foi um negócio espetacular, que eu não sei, foi aquele negócio, era o primeiro governo Lula, estava um momento de ascensão das pautas raciais, os pretos se reconhecendo mais, buscando escolarização. Entraram eu e mais 6 operadores de máquina. Desses,
comigo 7, 4 eram negros. Eu era negro, continuo sendo até hoje, e mais 3. E mais 3 funcionários brancos. Né? Passados 6 anos, né, que eu trabalhei na indústria, eu acabei não me formando, porque a indústria acabou me demitindo, eu fui para a luta sindical, aí foi quando eu comecei a ver que a possibilidade de mostrar os meus escritos, eu fui para a militância sindical, oposição sindical, fui fazer todo esse enfrentamento, mas para você entender, dos 4 funcionários negros que entraram na faculdade naquela altura, hoje eu sou professor, um outro que eu mantenho um contato é carcereiro, um outro virou policial militar e um único dos 4 se formou e trabalha na indústria esporadicamente, não permaneceu nessa multinacional alemã. Os outros 3, que não eram negros, eu tenho contato com 2. Um hoje é gerente, o outro continua com alto cargo na empresa, e o outro eu não vi mais, eu não sei como é que ele está. Mas aí dá para entender mais ou menos como é que a banda toca aqui, né? Na indústria, a meritocracia e tudo mais, né? E esse período foi muito importante porque essa consciência racial ela começou a ter uma criticidade, um fundamento marxista e tudo mais, né? Foi um momento de descoberta importante, mas foi muito doloroso, porque nesse momento eu decidi que para que eu pudesse conseguir colocar aquilo que eu pensava, eu precisava sair da indústria, eu precisava buscar um outro caminho. Foi quando eu entrei na faculdade de letras e fugi para pedagogia. Eu saí do armário e fui para pedagogia na primeira turma do ProUni, né? Eu entrei no curso de pedagogia e hoje eu sou professor aí há 18 anos. Beleza. E esses escritos, Manuel? O que eles versavam, o que eles versam? Então, como eu disse no início, ele dialogava muito com o rap, né? Tinha letras de rap, contestando vida na periferia, como é que a vida se dava nesse espaço, né? Então, os primeiros escritos meus dialogam muito com o movimento hip hop, né? E isso na juventude. Aí, quando eu já estou maduro, já sou professor nessa altura, eu começo a, a identificar ali uma possibilidade de um encontro com a minha negritude, né? A minha negritude sempre foi, foi muito difusa na construção assim da minha família. Por quê? É algo que eu estou tentando recuperar, inclusive nos últimos 2 anos, que o meu pai, que é falecido já, meu pai acho que foi a figura que mais tinha esse lado contestador, né? O meu pai, ele se dizia um revoltado, né? Ele se auto-intitulava um revoltado. E o meu pai, ele sempre falou das suas origens afro-indígenas. E eu nunca levei muito profundamente essa questão, porque eu não conheci a família materna do meu pai, quando o meu pai também tem uma situação curiosa, que é uma pesquisa que eu estou tentando fazer da minha família, que eu pretendo estar lançando algo escrito no futuro bem próximo, porque o meu avô, o pai do meu pai, ele nasceu na lei do ventre livre, e eu não o conheci. O meu avô, ele teve meu pai já na faixa dos 65 anos. Meu pai era o filho mais novo do meu avô. Então, meu avô, ele vai falecer próximo dos 100, não tinha a idade correta dele,
no final da década de 70. Eu nasci em 79, meu avô faleceu em 74, próximo dos 100 anos. E minha avó, a mãe do meu pai, era indígena, e agora, depois do falecimento do meu pai, eu descobri a etnia dela, que é a etnia Puri. E a minha avó encontra com meu avô, esse encontro mais do que brasileiro, e nasce meu pai. E a família do meu pai é toda complexa, porque assim, meu pai ele nasceu mais escuro e ele assumiu essa identidade negra de forma predominante, e os irmãos dele já são bem mais claros, assim, porque tiveram nessa processo de miscigenação, se aproximaram mais da minha avó. E a gente conviveu com essas diferentes tonalidades de pele, e o meu pai, assumindo essa questão da negritude, foi fundamental para essa construção desse manual mais crítico, que vai aparecer nas escritas, e, e a produção inicialmente eram poesias, né? Eu só vou publicar a minha primeira poesia em 2016, numa antologia para jovens poetas. Eu vou publicar, após 450 anos, Reencontrei Mãe África, né? Que é um encontro com essa negritude. Por que 450, né? Porque a colonização vai começar, de fato, só em 1530. Não sei se você está me ouvindo. Eu dei uma queda aqui, mas tudo Viu? bem. Vamos lá. Acho que agora vai. Então em 32, se eu não me engano, que começa os primeiros escravizados a estar chegando no Brasil. E aí eu faço um corte com 1888, 450 anos. Que encontro que é esse? Que Brasil livre é esse? E essa é a minha primeira poesia que eu publico em 2016. Que liberdade é essa desse Brasil 450 anos depois, né? E, e por aí vai, eu vou publicando esses textos, até que em 2019 eu perco a insegurança e resolvo mandar textos para o Cadernos Negros, né? Eu, eu era leitor de Cadernos Negros, e aquele processo de seleção do Cadernos Negros era algo assim para esse menino do interior. Falava, nossa, mas o pessoal vai escrever, tem gente de fora, e gente que eu admiro, e é aqui Quintê, é Cuti, é Esmeralda Ribeiro, Mar, enfim, pessoal super gente boa. Depois que a gente conhece, vira mais do que amigo, você deixa de ser fã para ser amigo também. E esse processo foi algo que eu precisei trabalhar dentro de mim. Eu preparava os textos, aí quando chegava lá, a seleção do caderno. Não vou mandar, não. Não vou mandar. E fiquei assim uns 3 anos, né? Não, uma hora eu vou lançar o meu, uma hora eu vou lançar meu livro, tal. Mas o que acontece? Eu comecei a ter prazer em publicar em antologia, talvez por essa questão de ser um escritor do interior, preto. Hoje está ficando mais bacana, o aquilombamento está aumentando, a internet está ajudando nisso, a gente está encontrando outras pessoas pretas e está tentando sempre manter esse contato. Porém, naquela altura, era muito solitário o escritor negro de contestação no interior. E esse processo de você produzir em antologias foi me dando um prazer, porque é uma coisa de aquilombamento, né? Inclusive, todo lançamento do Cadernos, eu faço questão, eu vou com a minha tropa, eu levo a minha mãe, eu levo a minha filha, eu levo a minha esposa, porque eu entendo que aquilo ali é um encontro, é um aquilombamento. E isso é muito potente, porque ressignificou a minha escrita a partir dos cadernos. Eu comecei a me descobrir contista também, né? Inclusive, o Cadernos Negros 42, que é finalista do Jabuti, é um livro que eu tenho muito orgulho, porque assim, acho que tem apenas eu
e mais um escritor que aprovaram dois contos. E são dois contos que eu gosto muito, que é um conto que eu trago a visão de uma mulher. Eu me meti a Chico Buarque, né, a falar numa perspectiva feminina de uma professora universitária que só quer ser a intelectual e não quer incorporar nada do que o machismo e o racismo tenta impor para ela no seu dia a dia, que é as sutilezas do óbvio, né? E partidas de futebol, eu faço uma analogia com o João da Construção. Eu estava muito Chico Buarque nesse aí, com o João da Construção, que é a ideia de um menino negro da periferia, porque eu não sei se você percebeu, é algo que eu fiz questão de trazer para a minha literatura. Eu acho que os meninos pretos vão perceber isso que eu vou falar. Como o futebol é um esporte muito popular no Brasil, e a comunidade negra, de uma forma ou de outra, está sempre envolvida, tem um negócio que me incomoda demais, eu levei isso para o ponto, que é o quê? Que durante a Copa do Mundo, o preto, por essa construção racista, ele perde a identidade dele e ele passa muitas vezes a ser associado a um jogador. Então, durante a Copa do Mundo é muito comum. Então tem o Rincon, tem o Mbappé, tem Para os mais o Pelé, antigos, o Pelé, né? né? Exatamente, exatamente. É Tem. isso que O Amaral, né? Porque, por exemplo, Amaral tem. Tanto é que tem esse que já está aposentado, que é um Amaral do Palmeiras, mas que foi graças ao zagueiro, que era do interior, tá do Guarani, tá, que aí fez uma fieira de Amaral, né? De jogadores com o apelido Amaral. Né? A gente sempre acaba sendo, ó, Pelézinho, aí vira Paulo Borges, olha, aí eu entrego a idade. Mas aí tem Pelé, tem Paulo Borges, tem vários, assim, tem vários, com certeza. é isso mesmo. Então, é algo que quando eu era criança já me incomodava. Porque assim, é, 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 eu jogar bola, pô, mas você gostava de jogar no meio, aí queria apelidar. Não, eu sou Manuel, tenho a minha identidade, né? É, eu me auto-intitular um jogador é uma questão. Eu estou me identificando. Inclusive, eu tenho até uma homenagem no Cadernos Negros 45 ao Vinícius Júnior, né? Por conta da luta que ele vem enfrentando. Você, enquanto criança, se auto-intitular é uma questão. Agora, o adulto, a outra criança, querer impor essa identidade é algo que me incomodava já desde criança, e eu levei isso para o conto. Né? O personagem principal, ele recebe a alcunha de Mbappé, né? E, e é muito legal esse conto do Cadernos 242. Então, o Cadernos Negros ajudou muito nesse processo de encontro com esse Manuel contista também, né? Que hoje eu estou ensaiando, pretendo lançar um romance no futuro, mas está aqui com muitos ensaios, muitos escritos, pretendo amadurecer melhor para também chegar nessa linguagem, né? E foi por aí. Hoje eu sou muito grato ao Cadernos. O Cadernos me ajudou enquanto escritor na minha formação. As críticas do caderno aprimoraram a minha escrita, né? Teve escrita que eu enviei no Caderno 41 e recebi duras críticas quando eu enviei, e agora eu publiquei no 45. Quer dizer, aprimorou, a gente burilou, trabalhou, e então eu sou muito grato aos cadernos, né? E depois do início da publicação dos cadernos, eu acho que também a paternidade ela alterou a minha relação com a literatura, Plínio. Eu lembro que quando a minha filha nasceu, minha filha é de 2010, e eu e a minha esposa, nós casamos, ficamos 6 anos idealizando a paternidade, a maternidade, como é que ia ser, como é que não ia ser.
e nós somos servidores públicos municipais, e nós é, imaginávamos que a rede pública de ensino, que a sociedade estava num processo de mudança, e quando a minha filha nasceu, foi meio que peraí, um discurso ainda não se encaixou na prática, né? Quando nós nos deparamos e irmos numa loja de bonecas, uma loja de bonecas dessas famosas, de rede de shoppings e tudo mais, e em 2010 nós pedimos uma boneca negra que se parecia com uma boneca, com uma criança, né? Estava na moda na época, e minha filha viu, falou, não, eu quero essa boneca que parece com uma criança de verdade. E aí a gente, então, vamos lá, dinheiro não tem, mas dá um jeito, né? Vamos lá. Aquela coisa de pai novo. E ao chegar no shopping, perguntou, tem boneca? Vamos lá, tem, essa boneca tem. Aí a moça chegou, apresentou uma boneca oriental, uma boneca com traços europeus. Falei, pô, legal, bacana. Eu quero uma boneca que se pareça com a gente. Ah, não, mas peraí, mas tem essa aqui. Não, eu quero uma boneca que se pareça com a gente. Ah, não, essa aí tem que encomendar. Eu não tem que encomendar? Por que tem que encomendar? Né? Então, assim, a gente começou a entender que era preciso construir uma narrativa que, que atendesse à nossa expectativa enquanto pais negros, né? Porque a gente começou a sair de uma situação onde a gente veio de uma infância muito humilde, em que algumas coisas foram negadas na nossa infância por absoluta falta de condições financeiras. E aí a gente se deparou com uma situação que a questão racial ela suplanta a questão financeira, mesmo quando você ascende financeiramente a ponto de conseguir consumir alguma coisa, a questão racial está ali, né? Ela está presente e a gente precisa construir uma narrativa para a gente não reproduzir algumas coisas com os filhos da gente, né? Equívocos geracionais e equívocos de posicionamento e letramento racial mesmo, né? Então, esse processo foi muito potente, porque a partir dali, eu e a minha companheira, primeiro nós resolvemos fabricar bonecas. A gente passou a fabricar bonecas de tecido. Aí a gente viu que o processo precisava de outras elaborações, aí nós começamos a produzir literatura infantil, tratando lateralmente a questão racial, e introduzimos bonecas para estabelecer um outro tipo de relação afetiva com os corpos negros a partir da primeira infância. Então, nossas bonecas, a gente tem um cuidado do tecido que vai ser escolhido para que a criança possa ter um toque agradável, que a boneca não seja a boneca estereotipada, que o cabelo de lã seja uma lã gostosa, seja um toque gostoso. E isso foi aparecendo também nas literaturas que nós produzimos, literatura infanto-juvenil, com essas bonecas como um elemento mediador dessas histórias. E hoje é algo que ocupa boa parte do nosso tempo, além da produção dos livros, a gente tem essa produção de bonecos, de narrativas, de personagens pretos, e algo que mudou assim também a minha forma de me colocar para o mundo e me colocar literalmente assim para literalmente toda a potencialidade do homem negro, né? A gente pode tratar de temas duros, a gente pode tratar de temas mais sensíveis, a gente pode tratar de temas infantis, porque nós somos seres humanos e temos que tratar todas as nossas potencialidades, né? E Então é algo não, que foi e não perde esse olhar preto, de preto homem, né? Tratando. Né? Como a gente está falando da nossa literatura, que ela pode tudo, inclusive, como todas as escritoras pretas podem, devem, podem fazer tudo, os escritores pretos também podem escrever
inclusive das suas dores, né? Inclusive das suas dores que muitas vezes não nos é permitido, ou é pior, a gente não se permite, né? Eu não vou dar, eu não vou dar essa trela para o cara, eu não vou passar esse pano para ele. Aqui eu não vou chorar, não, ninguém vai me ver chorando. E outras coisas, outras sensibilidades que a gente não pode exercer. Querido, vou pedir uma licença para você, mas antes eu queria, você tem algum poema para declamar para fechar esse bloco para gente? Oh, tem sim. Tem, Por eu favor. acho que esse poema acho que tem a ver com a gente aqui, com o sentir, com o se aquilombar, com o estarmos juntos, né? Com homens negros se abraçando, homens negros dando as mãos, mulheres negras dando as mãos, essa coisa do nós, né? O nós que tem a ver com o nós, que tem a ver com a vida náutica, né? Que nos é tão dúbia, né? Que ao mesmo tempo ela traz essa dor da travessia do Atlântico, mas ela traz essa relação com a ancestralidade, com a água, com todo esse universo. Então, o nome desse poema é Nossos Nós, para falar desse entrelaçamento e dessa possibilidade, Plínio, de olhar o outro, porque nesse processo tão duro, a gente cresce sem olhar o outro, sem observar o outro, né? A gente, para construir a nossa identidade, muitas vezes a gente precisa criar essa casca, a gente olha tanto para a gente e não olha para o outro. Então, eu vou recitar essa poesia, Nossos Nós. Para falar de mim, preciso de procuração e um pouquinho de razão, simplesmente para calar. Ao falar de ti, não preciso inspiração, nem pedido de perdão por saber te observar. Amarrando todos nós, não preciso de algoz ou de pensamento atroz, relembrando eu a sós. Sendo assim, eu não vou falar de mim, pois estamos juntos, enfim. Não sou eu, já somos nós. Beleza, querido, beleza, beleza. Então vamos lá. Pedir essa gentileza, esse momento que a gente está fazendo, e é aquilo, né? Pedir para todos assim: vamos lá, assine o canal, divulgue essa conversa, porque é só assim que a gente vai poder fazer, né? Repercutir. Exercitamos esse aquilombamento, né? Por favor, vamos lá. E hoje, agora, falar desse nosso griot dessa semana, desse encontro, é Santiago Dias. Santiago Dias, ele é natural de Nova Belém, tipo de Matena, Minas Gerais, onde ele se mudou aos 12 anos, passando aos 12 ele mudou para Belo Horizonte. Ele é escritor, poeta, ator de teatro. Santiago ele começou a escrever bem jovem, escrevia poesia como todos nós. E sua primeira publicação é de 1982, a coletânea Rosas e Vida. Em 84, ele publicou Caminhos, que são 60 poesias também tratando desse ser negro, desse falar negro. 3 anos depois, Estradar, poesias curtas, embasadas em temas simples, né? Em 94, ele lançou O Canto de uma Manhã Sem Dor, né? Que traz as suas primeiras crônicas, né? Enquanto estava elaborando essa coletânea de poesias, ele desenvolveu também um trabalho de camisetas. E é interessante isso, como a gente negro, a gente faz todas essas coisas. O Santiago, para viver, e veio fazer teatro em São Paulo, o que que tem que fazer? Fazia de tudo, né? De camiseta a boneca também, né? Uma técnica de aerografia e serigrafia, é muito importante. Ele foi integrante no teatro, isso no teatro, principalmente quando você faz esse teatro negro, você não é só um ator, você é muito mais que ator. Né? Integra nessa questão do teatro. Você não é só um escritor, você é um produtor, né, de uma cultura. E ele trabalhou, fez, declamou, fez em vários lugares. Estudou dramaturgia com Sofredini, com várias pessoas, produziu um texto, né, uma peça em 2000, Zé Brasil, onde tinha textos seus. Depois, mais à frente, outros textos de parceria. Muito importante, Santiago, nessa questão. Então, está fazendo tem um CD com crônicas, né? Tem um CD Menestrel Desvariado, né?
e tem os seus livros de crônica Plantador das Manhãs. E esse griot de hoje, Santiago Dias. Aí o que eu peço a todos, todas, assim, assine o canal, converse com a gente, né? Fale, né? Deixe seus comentários, né? Dá seu axé, que é isso que é importante. Manuel, por favor, continue, querido. Vamos lá, com a benção agora, né, de É, Santiago? não é? Vamos. E isso que é interessante, e quem assiste alguns ou começa a perceber, assistir essa questão, essa nossa trajetória, e não dá para deixar, não é trajetória de escritores, né? Essa trajetória de escritores negros, de escritoras negras, ele tem essa obrigação, ou pelo menos tem essa potencialidade de você não só ser o escritor, você ser produtor, você ser o cantor, você ser o músico, você ser o apresentador, você ser o contador de história, né? Você acaba fazendo, exercendo todas essas funções, que é gratificante para o nosso trabalho, que ele acaba nos sendo bastante, né? É verdade. Eu acho que a gente precisa até aceitar essas nossas potencialidades. Eu acho que a nosso trabalho hoje, que a gente tem a nossa empresa, a Companhia no Caminho do Sol, ela nasceu nesse processo. Porque, como eu disse, começamos a nos incomodar com a nossa filha, com a questão da nossa filha não ter a identidade, e a gente viu que era uma questão que poderia ser compartilhada com outras pessoas pretas também. Então, a gente começou a produzir bonecas e tudo mais. E hoje também, como eu disse para você, a gente produz narrativas onde, além dos nossos livros, a gente tem uma preocupação em fazer a transposição de algumas figuras negras históricas para uma linguagem infanto-juvenil. É uma preocupação que a gente tem hoje, né? Uma preocupação que nasce com a nossa empresa. Por conta disso, a gente já estava tocando aqui alguns projetos em Sorocaba com a nossa literatura, e a gente recebeu um presente, que é outro presente que mudou também a minha forma de escrever e de pensar a literatura. O Sesc Sorocaba, ele recebeu a exposição da Carolina Maria de Jesus, do Instituto INS. E é uma exposição linda, né? Densa, né? Você pode ter uma imersão de 4, 5 horas tranquilamente nessa exposição do Instituto Moreira Salles, da Carolina. Mas o que, que acontece? Não havia nessa exposição nenhum trabalho voltado ao público infanto-juvenil. Então, o pai chegava lá com uma criança, e o pai ia para a imersão, e para a criança tinha muito pouco. E quem é Carolina Maria de Jesus para as crianças? As crianças precisam descobrir essa mulher, né? Hoje ela está sendo resgatada, né? Mas assim, como é que a gente apresenta essa figura? Porque apresentar essa figura da Carolina só pela dor, né? Porque é como normalmente gostam de retratar a nossa trajetória, né? Ela pode trazer uma referência muito dura para as nossas crianças. E as nossas crianças, assim como nós, elas precisam também de leveza, elas precisam também encontrar outras formas de narrativa, né? As nossas crianças precisam sair desse lugar também, onde muitas vezes elas são colocadas de forma imposta, e que a criança negra precisa ser herança de um sofrimento, né? Não, a criança negra é uma criança, ela precisa ter outros contatos, ela também precisa construir a sua identidade, e ela tem direito de construir numa perspectiva mais leve também, como todos nós, né? E aí caiu de presente esse trabalho para o SESC, que foi uma contação de história da Carolina Maria de Jesus, com enfoque nas crianças. E aí a gente trouxe toda a nossa linguagem. Qual é a nossa linguagem? A mediação é feita com livros, mas não são livros qualquer. Nós escrevemos um livro em EVA, um material tátil, um material que lembra escola, lembra infância, lembra casa, lembra trabalho com a família.
Então, nós escrevemos esse livro a partir de EVA com dimensões ampliadas, para que a criança possa ter essa imersão no universo literário, e a gente leva isso para o palco como a mediação dessa Carolina que sofreu, mas que construiu, que deixou muita coisa bonita, que deixou sua trajetória cheia de glória, cheia de histórias. E aí a gente produziu. E foi um negócio que parece que é uma coisa que teve uma metafísica aí trabalhando para que a gente pudesse ter esse contato. Você acredita que uma semana antes a gente recebeu um livro que era um livro da Carolina Maria de Jesus, que foi encontrado, olha, parece história, estava no lixo, um livro da Carolina Maria de Jesus, autografado, e a pessoa que viu no lixo ia ser dispensado, porque estava comprometido ali com umidade e alguns fungos e tal, a capa parcialmente destruída. Aí falaram, olha, vai jogar fora, porque tem outros exemplares aqui e tal, vê ali o que, que te interessa, né? Aí pega o quarto de inspeção, isso aqui me interessa e muito. E, rapaz, uma semana depois chega o convite Olha, para escrever a contação de história da Carolina. E aí nós escrevemos com esse livro autografado por ela, surrado. Minha renite me permitiu uma máscara, mas eu fiz a consulta naquele livro, me alimentou demais. E a gente percorreu o ano passado todo várias cidades aí com o espetáculo Carolinas, que conta um pouco da trajetória dela, mas cheio de magia, com música, com beleza, com grandeza, como ela deve ser sempre retratada. E aí eu me descobri esse roteirista também, né? Esse que escreve, recomenda. E agora meu processo de pesquisa está na Ivone Lara. Eu pretendo trazer essa figura para apresentar para as crianças também, né? E, além disso, tem os nossos livros, né? Que são livros que falam. A minha companheira também produz esses livros artesanais, que a gente trabalha afetividade, relações cotidianas de uma família preta, e ainda não foram editados todos de forma tradicional. Infanto Juvenil a gente só lançou um, aí veio a pandemia, a gente acabou guardando, a ideia é estar lançando no final desse ano, começo do ano que vem, o restante da coleção dos nossos livros infantos juvenis, com essa abordagem, sempre com essa metodologia que a gente usa. Constrói primeiro o livro DVA, traz esse universo lúdico, essa imersão na literatura de forma concreta, parafraseando Sérgio Vaz, né? Dessacralizando a relação com a literatura, e depois a ideia é levar toda essa coleção para o papel. beleza, querido. Outra vez vou pedir licença, depois a gente até tem sugestões de escritoras, porque essa ideia é interessante e ressaltar parabéns essa questão com a Carolina para a criança, porque é a gente lembrar o vazio que a gente teve de informação. E que é louco você, adulto, descobrir que fulano era escritora, ou como muitos estão vivendo, Machado de Assis era negro. Ó, sabe assim, aqueles sustinhos, assim. Trazendo isso para a criança, ela entendendo, ela percebendo, ela caracterizando. Então, vale a pena muito não traduzir, mas contar essas histórias dessa construção desses escritores jovens, né? Imaginar tem uma editora falando disso, contando essa história, mas é importante fazer essa questão, nós negros também contarmos essas histórias dos mais velhos nossos. Então é muito legal falar de Carolina, a gente precisa falar de Machado. Nossa, se a gente for só pensar nos paulistas, dos pretos paulistas, imagina a história do Oswaldo de Camargo, aí aqui, perto de Bragança, tá? Se a gente for pensar, Oswaldo Pequeno, o que que era aquilo?
Ele conta um pouco nos livros dele. Então, vale muito a pena a gente pensar nisso e ser um lugar para a gente poder escrever sobre os nossos, né, escritores, né? Os nossos pretos pretinhos, né? Quando éramos pretinhos, né? Isso é bem É, interessante. como diz aquela frase, né? Se a gente não falar bem de nós, quem que vai falar, né, filho? Não, com certeza. Não, e se forem falar, vão estar aproveitando. Tem um montão de saber. Se for falar, está aproveitando. Tão legal. Volta aquela história. Vamos lá, assinem o canal. Vamos lá. Dê o seu axé, deixem suas perguntas, sabe? É importante a sua participação. E agora nós vamos no Estante Preta. O primeiro, né, a primeira sugestão é Inocência dos Mortos, Adriano Moura, editora Patuá. A Inocência dos Mortos é um romance que conta a história de Antônio Prustiano, um escritor que retorna à sua cidade de origem, no interior do Rio de Janeiro, depois de 20 anos, a fim de ficar próximo da família durante a pandemia da Covid. Depois do assassinato de um dos seus amigos de infância, por homofobia, entregam-lhe um diário que o leva a investigar a sua morte, com o intuito de escrever um livro sobre ele, tendo como pano de fundo episódios que marcaram a história do Brasil nos últimos 40 anos. Seguindo pistas deixadas no diário, Prustiano vê a sua própria vida em risco. Sexualidade, política, racismo, homofobia são temas que atravessam a escrita, que mistura diversos gêneros textuais e estratégia narrativa. Inocência dos Mortos, do Adriano Moura, é também Manuel, um como nosso, como você, que é escritor, canta, tem toda uma escrita dentro da questão do teatro lá do Rio de Janeiro. Já fizemos notas com ele, é parceiro em uma antologia que nós vamos lançar esse ano, também sobre Carolina. Então, né, prestar atenção no Adriano Moura. O seguinte é Entre Nós, as autoras Andresa Félix e Lilian Martins. Nana e Luísa, essa é a história, vivem vidas quase opostas. Nana, as voltas com o trabalho da escola, particular, viagens com os pais. Luísa vive com a mãe, que trabalha muito e ajuda a cuidar da casa. Entre elas, quase há nada de comum, a não ser os questionamentos, as dúvidas e as incertezas. Encontro a si mesma, descobrir o primeiro amor pode não ser assim tão fácil. Ela se encontra em uma oficina de slam e a potência da poesia cantada aparece como uma voz para mudar suas histórias, apresentando beleza, ancestralidade e cultura. Entre Nós é uma história sobre descoberta, autoestima e poder da amizade entre mulheres. Entre Nós, muito interessante, e esse livro da Mas Editora, que também, né, Manuel, relembrei com esse poema que você escolheu, essa apropriação e essa construção e reconstrução dos nós e de nós, né? É bem interessante com essa questão do poema, muito legal. Por fim, né, esse momento quadrinhos, né, o almanac de tempo, né, quadrinhos a futurista, né? Esse é um livro com esse é para ler, esse é para ver, ler, deglutir toda essa questão do afrofuturismo que é esse pensar no futuro, negro escrevendo, né, negro desenhando, né? Então, esse é a última, né, de hoje, a última dica do dessa estante preta. E aquele pedido, assine o canal, deixe suas perguntas, né? Deixe seu axé e principalmente divulgue, sabe? Divulgue, né, esse nosso trabalho, porque é assim que as pessoas vão conhecer, é assim que as pessoas vão poder conversar e fazer as coisas, né? Continuando, Manuel, estamos aqui nesses nossos momentos assim. Me conte assim, aí você falou, mas eu quero que você desenvolva mais nesse último trecho. Que foi isso publicado, né, essas vezes pelo Cadernos Negros, uma vez conto, agora esses 45 foram poemas, né? 42 que foi finalista do Prêmio Jabuti, né? O primeiro, né, coletivo negro finalista do Prêmio Jabuti, né? Isso é muito importante, né? Com essa questão do com Cult, Esmeralda.
Márcio e todas e todos nós lá. Foi um encontro com aquilo que eu acho que eu tinha de mais potente dentro da minha visão de literatura, assim, porque o Cadernos Negros ele nos permite muito, né? Eu acho que o Cadernos Negros hoje ele é uma crônica da vida negra nos últimos 45 anos. Você pega lá, o que estava pegando no Brasil no começo da década de 90? As polêmicas, as reflexões. Você vai lá no Cadernos Negros, você tem um registro daquela época, né? Ele tem esse frescor temporal, né? Mas ele traz sempre a potência dessas produções de forma que você tem absoluta liberdade para estar produzindo o que, às vezes, dentro de uma outra editora ou num outro formato, você, enquanto escritor, nem sempre vai ter essa liberdade total de estar tocando nesses assuntos, de estar se expressando e estar se desnudando mesmo, estar se colocando ali enquanto um intelectual que está pensando sua vida preta enquanto literatura e você quer expor sem filtro, sem nada. Você quer estar com os seus se apresentando. Então, essa experiência do caderno foi muito legal. E até inspirou uma antologia que eu recebi de presente da editora Arte da Palavra. É uma editora de um menino aqui do interior, que era radicado no Paraná, agora ele está aqui em Presidente Prudente, o Luiz, e ele conheceu o nosso trabalho através do Cadernos Negros, e batendo papo, ele fez o convite, né? Falou, cara, você não quer organizar uma antologia somente de escritores negros, né, para a editora? Porque, assim, a gente acha fundamental que esse projeto seja tocado por uma pessoa preta e que tenha essa bagagem de cadernos e tudo mais, porque a ideia é que ele seja uma publicação anual. Então, no ano passado, a gente organizou a antologia A Minha Pele Preta, e o que eu fiz questão na curadoria? A gente recebeu diversos textos, eu recebi muito texto de músicos que eu conhecia, alguns, outros não, e eu fiz questão de incentivar outros a mandarem, nessa perspectiva de que o preto precisa se reconhecer escritor, e muitas vezes o preto, por mil razões, acaba caindo na música ou em outros segmentos artísticos e não se vê escritor. Ele é letrista, mas não se vê escritor. Então, eu incentivei muito amigo meu, e os textos iam com homônimos, né, com pseudônimos. Eu não sabia quem era, mas eu sabia que o povo tinha mandado. E aí a gente aprovou vários textos desses colegas. Para minha surpresa, vieram dois textos de escritores de Moçambique, né, que ficaram sabendo desta antologia através das redes da editora, mandaram textos, a gente publicou também nessa antologia A Minha Pele Preta, e aí derivou um outro trabalho, porque eu falei, nossa, tem muito músico, tem muito poeta, vamos fazer um sarau desse negócio. Então, a gente fez no Sesc Sorocaba, em novembro do ano passado, o sarau A Minha Pele Preta, e para celebrar essa semente deixada pelo Cadernos, nós convidamos a Esmeralda Ribeiro e o Akins Quintê para estar com a gente neste sarau, para que as pessoas entendam a grandeza desse trabalho, né? Que os cadernos hoje são mais do que cadernos, viraram gibis, viraram livros, viraram outras histórias e outras narrativas com várias pessoas pretas que estão se inspirando a partir desse trabalho. Com certeza. Querido, você vai dizer ainda mais duas, mas mais um poema, por gentileza, tem? Tem. Esse poema é um poema que
O primeiro, nossos nós, como eu disse, tem essa coisa do Atlântico, até coisa da descobrir a maternidade e a paternidade. Quando eu falei para minha esposa, eu falei, nossa, agora não sou eu, não é você mais, agora somos nós, né? E aí nasceu nossos nós. Esse segundo poema que eu vou citar foi quando eu me descobri afro-indígena. Inclusive, quem me chamou a atenção para essa questão afro-indígena foi um outro escritor daqui tempo, que é aqui de Sorocaba, o Will Braga, que eu conheci aqui tempo, comprei os quadrinhos, e batendo papo com Israel lá, a turminha, aí falaram assim, viu, tem um escritor que é lá de Sorocaba, que escreve com a gente, olha que loucura, o que é esses aquilombamentos, né? Aí eu descobri o escritor de Sorocaba lá em São Paulo, e enfim. E aí ele até falou, cara, daí quando eu contei um pouco da minha história, ele falou, você já se descobriu afro-indígena? Eu falei, verdade, né? Meu pai era filho de indígena e tal. E nesse processo todo de se descobrir oriundo além do Atlântico, mas o meu povo também estava aqui antes da chegada, né? Então, assim, a gente foi usurpado duas vezes. E aí eu escrevi esse poema, que o nome dele é Pátria Amada. É uma coisa de se apropriar do que é o Brasil, a nossa forma. Então, vamos lá, Pátria Amada. Ouviram da rua Ipiranga, lá da quebrada, um brado heróico de um povo retumbante. Só quero a liberdade nesse instante. Não temo o desafio que é flagrante. Eu busco a utopia que é pulsante no peito da própria morte vacilante. Gigante é o sonho, essa é a grandeza. Ainda poder sonhar é uma destreza, terra dourada. Só resistimos porque lutamos com as nossas armas. Dos filhos pretos, miscigenados, risonhos e límpidos. Resistência, resistência, resistência. Brasil. Beleza, querido, beleza, beleza. É isso, pátria amada. Relembrando, né, sugestões para a gente ver nesse canal, relembrando para deixar seus comentários, né, seguir o Manuel, por favor, compartilhar essa história. E lembrando que a gente ofereceu essa conversa oferecendo para Olembar, João Porcidônio, Luci Pudim, Joel da Silva, Carlos Preto e Assis Assad. Bom, é isso. É também relembrar uma ótima e potente conversa que nós tivemos com o Leandro Passos, né? Um dos irmãos Passos. Ele e a Luana, que Luana veio muito depois, que também participam todas as vezes do Caderno Negro. É uma potência, é uma potência. Querido, quero agradecer sua gentileza, seus trabalhos, sua negritude, sua afronegritude, né? E esse conhecimento e sua gentileza a gente está podendo conversar. Muito obrigado mesmo, querido. Nossa, o prazer foi meu, Plínio. Acho que isso aqui é um oi, né? Agora a gente precisa só Com ajustar Sorocaba, São certeza. Paulo. Vamos manter mais esses contatos. E eu acho que é isso. Trabalho como o seu é fundamental, porque é o trabalho que traz para a rede, né? Como dizia o Milton Santos, por uma outra globalização. É a nossa Nossa globalização, né? globalização. Exatamente. Então, um trabalho como o seu, acho que conecta pessoas. Eu estou aqui, estou ouvindo, estou pegando as referências, muita gente eu conhecia, muita gente não. Graças ao Oxalá, nosso povo está cada vez produzindo mais, né? Eu fico Não é? feliz quando, né, a gente vai para lugar e nem sempre a gente conhece todo mundo. Isso é bom, né? Isso é bom, porque significa que tem gente produzindo diferente e isso é fundamental. A gente precisa mesmo dar espaço para todo mundo e o seu trabalho é fundamental nesse sentido. Muito obrigado pelo convite. E daqui a pouco nós estamos aí e chegando em Sorocaba.
Vem para cá para a gente tomar um negócio, bater um Com papo. certeza, com certeza. Tem sugestões. Tem ideia e tem trabalhos, querido. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Plínio. A todas e todas, muito obrigado, agradeçam, tá? Sigam, tem todas as informações aqui nos comentários e boa lá. Fiquem bem. Até! Até, brigadão.